Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha mansão aqui na Austrália. Meu nome é Rodrigo, moro aqui na Austrália há mais de 10 anos, eu sou um cidadão australiano. Criei esse canal para dividir um pouco da minha experiência com os brasileiros que estão pensando em vir aqui para a Austrália ou para os brasileiros que já estão aqui. E hoje eu vou mostrar para vocês a minha casa aqui em Darwin e também vou comparar ela com as minhas casas de Melbourne e de Sydney. Nesses últimos 10 anos eu já mudei de casa mais de 12 vezes aqui na Austrália e acho que o máximo que eu fiquei na mesma casa foram 3 anos. Darwin é a terceira cidade que eu moro aqui na Austrália, então eu morei por 9 anos em Sydney, morei 1 ano em Melbourne e agora eu acabei de me mudar aqui para Darwin. E antes de mostrar a minha casa aqui em Darwin para vocês, eu queria comparar um pouco com a minha casa de Melbourne e também mostrar um pouquinho como que foi as minhas casas lá de Sydney, para vocês terem uma ideia de como as casas são, ou de preço e como essas coisas se comparam, né? Eu fiz um vídeo logo depois que a gente acabou de se mudar para Melbourne, então tá tudo uma bagunça lá ainda, mas acho que dá pra dar uma ideia um pouco de como a casa era. E essa aqui era a minha antiga casa. Aqui não tem portão, a casa é aberta. Aí tem uma entradinha aqui desse lado. Esse é o quintal da casa. Aí aqui a sala. Também ainda tá tudo meio bagunçado. E aqui a cozinha. Aqui é o chuveiro. Aí como que é uma casa antiga, né, a privada fica separada aqui. O quartinho da privada. Aí tem a lavanderia. A casa tem todo um aquecimento interno, né, porque acho que deve ser mó frio aqui no inverno. E aqui mais tipo uma sala de jantar, né, sei lá. Aí tem os quartos aqui. Aí aqui provavelmente vai ser o meu escritório. Na nossa casa em Melbourne a gente estava pagando $700 por semana, que era uma casa relativamente grande e perto do centro, num bairro nobre de Melbourne. Então esse é mais ou menos o preço que você esperaria para pagar numa casa daquele tamanho lá em Melbourne. O que, na minha opinião, eu achei muito barato comparado com Sydney, né? Vindo de Sydney os preços são muito mais altos, principalmente se você está nos bairros mais nobres, claro, né? Você pode ir mais para fora da cidade, você pode também pagar aluguéis bem baixos com casas grandes, esse tipo de coisa. O custo de vida nas cidades pode variar bastante dependendo de onde você escolhe morar. Quando eu cheguei na Austrália aqui, eu dividi a casa com muitas pessoas. Eu vou ver se eu tenho fotos da minha primeira casa que eu morei. Eu dividi a casa com 4 meninas, tinham 2 quartos, eu dividi um quarto com a minha irmã, na verdade minha irmã veio para a Austrália nos primeiros 5 meses, a gente veio junto. Eu dividi o quarto com a minha irmã e uma amiga dela, e no outro quarto tinha mais 2 meninas, e era um apartamento bem pequeno. As meninas não eram nada organizadas, elas não limpavam a casa também. Eu lembro que eu cheguei, eu tive que limpar o banheiro, lavar o banheiro porque estava cheio de mofo. Era uma coisa assim bem horrível. Mas eu passei por várias fases, né? Então isso é importante as pessoas entenderem. Eu também queria mostrar um apartamento que eu tinha em Sydney antes de me mudar para Melbourne. Eu morava em DY, muitos brasileiros acabam morando nesse bairro. Naquele meu apartamento em DY, eu acho que o aluguel era em torno de $450 por semana. Era um apartamento pequeno, assim, mas era um apartamento bem gostoso. Eles tinham reformado logo antes de a gente se mudar, então estava bem novinho. Só tinha um quarto, sala e cozinha, e também era bem perto da praia. Eu gostei bastante de morar naquele apartamento, mas depois que eu terminei com a minha namorada, eu fiquei continuando morando sozinho, então 450 mais as contas, né? Então era bastante dinheiro por semana. Foi quando eu decidi que eu queria morar numa van, então eu vendi todos os móveis, vendi tudo que eu tinha e me mudei pra van. Antes de DY, eu morei por muitos anos em Manly, que é Manly Beach. Eu morei em Manly Beach por mais ou menos uns 7, 8 anos, eu acho. A Manly Beach pra mim é um dos melhores lugares na Austrália, um dos lugares mais bonitos. É um lugar perfeito, sabe? Não tem muita gente, você tá perto da praia, você tá a 30 minutos do centro de Sydney, você tá numas cidades principais, e sem contar que é uma reserva aquática à volta, né, do bairro. Você tem parques nacionais que estão em volta do bairro também. É um lugar incrível, mas eu acabei me mudando
morando mais pra cima nas praias, DY, acho que umas 2 ou 3 praias pra cima de Manly. A razão por ter feito essa mudança foi que o aluguel em Manly é relativamente caro. Você normalmente tem que dividir com outras pessoas pra conseguir ter um preço mais acessível, né? Então em Manly eu dividi por muitos anos, dividi com amigos. A última casa que eu morei também foi uma casa bem legal, dividi com um amigo meu, com o Gabriel, fiz uma entrevista com ele, vou deixar o vídeo aqui pra você assistir a entrevista que eu fiz com ele. Mas a gente dividiu a casa lá por muitos anos, era uma casa grande, tinha 3 quartos, era a meia quadra da praia, assim, era uma casa incrível. Eu não lembro exatamente quanto a casa custava, mas custava bem mais que a casa de Melbourne, né? Mas era uma casa bem antiga, então a gente conseguiu um preço muito bom na época, e a gente conseguiu alugar diretamente com o dono da casa, que normalmente é uma coisa difícil de fazer, normalmente você tem que ir pela imobiliária. Nem sempre quer dizer que se você morar nos melhores bairros, você vai pagar os preços mais altos. Para vocês terem uma ideia, então aquele apartamento pequenininho, ele custava 450, aquela casa em Melbourne, num bairro nobre, também custava $700 por semana. E essa casa aqui em Darwin, ela custa $700 por semana. Esse tipo de casa aqui em Darwin é bem comum, vocês vão ver bastante desse tipo de casa. Elas vêm em 2 andares. No andar de baixo a gente tem uma área para parar 2 carros. A gente para as bicicletas aqui, tem um quarto e uma lavanderia, e essa escada que vai lá pra cima. Outra coisa interessante dessa casa é que a gente tem energia solar. Então aqui deve ser um transformador em cima do telhado, né? Tem uns painéis solares. E o dono disse que basicamente a gente não vai precisar pagar a eletricidade. No quarto aqui de baixo a gente vai fazer um quarto para visitas. Tem espaço suficiente aqui para colocar uma cama, uma mesa. Tem um ar-condicionado que é muito importante. Por enquanto só tem nossas tranqueiras aqui, as minhas pranchas, as ferramentas que eu tava usando para montar a minha van. Saindo do quarto aqui de baixo, tem um banheiro que fica aqui do lado de fora. A parte de trás da casa aqui tem uma área com bastante verde. Também lá nos fundos tem uma área para as galinhas e tem um galinheiro, que a gente provavelmente vai comprar umas galinhas para colocar lá naquela área. Aqui também tem uma escada que vai para cima, do lado de trás, e também tem uma varanda. Aqui tem uma varanda na frente e uma varanda atrás da casa. E aqui em Darwin também é muito comum ter uma piscina dentro de casa, que vocês talvez saibam, mas aqui é bem quente, é bem tropical, então sempre está em torno aí de uns 30 graus. Darwin basicamente tem 2 estações principais aí, que é a estação chuvosa e a estação seca, né? Então a gente está entrando agora na estação seca, que é quando a maioria dos turistas vem para Darwin. O interessante dessa piscina é que ela é com água salgada, na verdade você joga sal dentro da piscina, aí o filtro lá tem um processo químico que cria um gás que esteriliza a piscina, não sei direito como explicar. Do outro lado do quarto aqui de baixo, a gente tem uma área de lavanderia. Aqui vai ser a laundry / kitchen. Tem espaço suficiente aqui para colocar uma máquina de lavar, uma geladeira. A gente colocou ali um fogãozinho de camping. E desse lado aqui também tem uma bancada grande, uma pia. Aqui no andar de cima a gente tem a nossa sala, que é um espaço bem grande. A gente não tem móveis suficientes para preencher todo esse espaço. Tem um ar-condicionado potente. Aqui a nossa cozinha é uma cozinha bem grande e bem nova também. Provavelmente uma das maiores cozinhas e uma das cozinhas mais novas que eu já tive aqui na Austrália. Outra coisa que é bem legal aqui, a gente tem um fogão a gás, que não é tão comum aqui em Darwin, porque não tem gás encanado. Então a gente tem um botijão de gás do lado de fora da casa, um botijão bem grande, para a gente poder ter gás aqui. Acho que aquele botijão deve durar mais de um ano. Vou mostrar pra vocês agora o resto da casa. A gente tem 3 quartos e banheiro aqui. Então no primeiro quarto eu transformei no meu escritório. E os quartos aqui tem carpete no chão, o que é meio comum na Austrália. Você vai ver bastante isso, principalmente nos apartamentos. E apartamentos mais velhos é um costume de ter carpetes. No segundo quarto aqui, que é um quarto maior, a gente é o quarto principal. Então a gente tem a nossa cama, que é bem simples na verdade. E o terceiro quarto, que vai ser um quarto para visita também, é um quarto um pouco menor, mas por enquanto não tem nada. Tem um armário aqui, isso, tem umas tranqueiras aqui no chão. E a última coisa aqui da casa é o banheiro, que na verdade é separado aqui, então a privada fica de um lado e o chuveiro e tem uma banheirinha ali, fica do outro lado. Isso é um pouco comum aqui na Austrália, principalmente nas casas mais antigas, normalmente eles separam a privada do chuveiro. É comum aqui na Austrália também você ver um banheiro para vários quartos, né?
principalmente nas casas, nos apartamentos mais antigos. Você vai ver isso bastante, e eu vi isso em Sydney, eu vi isso em Melbourne, e eu também vi isso aqui em Darwin. Mas o grande problema é quando você começa a dividir a casa com outras pessoas. Então, por exemplo, eu já morei numa casa com 3 quartos, 6 pessoas e um banheiro só. Aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Bom, espero que vocês tenham gostado da minha mansão aqui em Darwin. Eu tô gostando bastante de morar aqui em Darwin e eu vou fazer mais vídeos aqui sobre Darwin. Eu sei que tem bastante gente que tem interesse, ainda mais agora que as leis imigratórias estão mudando, então a Austrália está focando mais nessas cidades regionais para trazer os imigrantes. Então tá ficando mais fácil de você conseguir o seu visto pelas cidades regionais. Agora ir para Sydney ou para Melbourne normalmente não é a melhor opção, dependendo da sua condição, claro, né? Cada caso de imigração é um caso.